como a gente pode estar utilizando os verbos na forma T. E o que eu vou estar explicando aqui é muito importante para sua visão sobre o japonês, então recomendo fortemente que você assista até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like, aquele joinha que vai me ajudar muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as próximas notificações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Então, primeiramente, eu preciso que você entenda que os verbos na forma T termina com som de T ou D, beleza? Então coloquei alguns verbos de exemplo aqui para você entender melhor. Os verbos na forma T, a base da funcionalidade é falar para a pessoa executar o verbo. Então, por exemplo aqui, taberu, comer. Se a gente falar tabete, a gente vai estar dizendo coma. Só que esse verbo na forma T tem outras utilidades que não tem uma tradução exata no português. Outra função, por exemplo, é quando você vai utilizar dois verbos. Eu vou comer e dormir. Nesse caso, você vai estar utilizando o penúltimo verbo na forma T, tabete neru, que neru significa dormir. Então, tabete neru, comer e dormir. Então, por isso, quando você vai utilizar dois verbos um do lado do outro, eu vou fazer tal coisa e depois tal coisa. Nesse caso, você vai deixar o penúltimo verbo na forma T. E agora vamos lá, a regrinha, tá? Preste atenção que essa regrinha vai fazer sentido no que eu vou explicar. Para a gente deixar o verbo na forma T, a gente transforma a última sílaba do verbo com som de U, no caso aqui, du, assim como os outros verbos também, gu, ku. Então a gente transforma a última sílaba do verbo em som de T. E nesse caso, então, uru vai ficar T. Então, em vez de falar taberu, a gente vai falar tabete. Nesse caso, a gente vai estar dizendo coma. Só que existem outros verbos na forma T que eles gostam mais de frescurinha. Ele tem que ser o diferente. Então, nesse caso, por exemplo aqui, oyogu, a gente termina com som de U também, gu. Só que aqui você vê que além dele estar com som de D, ele tem um I antes. Então, oyogu, que significa nadar, virou oyoide, que significa nade. E segue acompanhando que eu vou explicar como você consegue entender essa transformação com uma facilidade, beleza? Então, por fim aqui, outro verbo engraçadinho. Iku, que é ir. Só que a transformação não ficou simplesmente ite. A transformação do iku, ele deixa um intervalo na pronúncia. Então, ao invés da gente falar ite, a gente fala ite. Então, iku, que significa ir, virou ite, que significa vá ou vai. E agora você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou saber quando eu coloco T, quando eu coloco D, quando eu coloco um I ali no meio? E aí, eu quero frisar uma coisa muito importante que é a seguinte, você não precisa ficar nos mínimos detalhes. Isso é comparado na hora de dirigir um carro. Para a gente dirigir um carro, a gente não precisa entender os mínimos parafusos que tem lá dentro do motor, qual é o nível de combustão, qual é a mecânica que acontece, a gente não precisa nada disso. Aquela palavra eu preciso trocar aquele detalhe. Aquela palavrinha tinha um intervalo, então eu tenho que colocar tal coisa. Não, a mentalidade não pode ser essa, beleza? Então vou estar explicando aqui como você consegue identificar as transformações dos verbos de uma forma muito mais simples. Então vamos lá. Uma coisa, se você parar para notar, os verbos aqui, existem coisas que não foram alteradas. Então, primeiramente, se você prestar atenção como ele começa, você consegue entender como ele é falado, prestando atenção no seu ouvido. Por exemplo, aqui temos taberu, comer. Agora vamos deixar esse verbo na forma T, tabete. Você nota que o tabe não mudou. Da mesma forma, oyogu. Transformando ele na forma T, fica oyoide. Só que esse oyo também não mudou. Assim como iku, que virou ite. O i daqui da frente também não mudou. Então você nota que a base do verbo ele não muda, você consegue entender as origens do verbo. Ou seja, qual é que é o berço desse verbo. Então por isso, toda vez que você for transformar um verbo na forma tai, na forma mas, na forma masen, na forma te, enfim, outras formas, ao invés de você ficar pensando, eu tenho que mudar tal detalhe aqui para poder falar. Não, simplesmente entenda o início, beleza? Entendeu de onde vem o verbo? Aí sim você passa para o final. Então, por exemplo aqui, oyoide. Você já sabe que oyo vem de oyogu. Então, se o cara lá falou oyoide, você identificou oyo. E como terminou? Terminou com D. Então, através disso, você ouviu o início e o fim. Se tiver alguma coisa no meio, basta imitar. É simples. Não precisa ficar na questão de, eu preciso transformar cada detalhe. Então, só para recapitular, os verbos na forma T, a gente troca a última sílaba com som de U em som de T. Alguns vão ficar com som de D, ou até mesmo alguns vão ter um intervalo na pronúncia. E como você identifica isso? Preste atenção de onde vem esse verbo, e a partir daí basta imitar.
Então essas foram as dicas aqui da forma T, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha que vai me ajudar muito. E se você tiver alguma dúvida ou até mesmo queira motivar, você está estudando o verbo na forma T e você quer transmitir alguma facilidade, dar uma dica pro pessoal, aqui embaixo também você pode estar deixando seu comentário, que assim você vai estar motivando, impactando outras pessoas. E se você quer se aprofundar ainda mais no japonês, eu vou estar deixando 2 treinamentos aqui na descrição. Um deles é a versão principal e outra é a versão mais compacta. E também me siga lá no Instagram, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!